Alô você. Alô você. E aí? Posso começar? Alô, saber mais direito? O jogo vai ser duro, hein? O jogo vai ser duro, hein? Bacana. Café não, suco. Suco. Direito em conquista. Alô você. Desde as 9. Agora que o prof conseguiu chegar na delegacia, né? Pernambuco na área. Tô esgotando as vendas. Ô saber, me fala uma coisa. Ainda tem vaga pro primeiro lote Pernambuco? Seja sincero. Isso que vinho não. Ainda tem vaga. Ainda tem vagas ainda. Não esconde o jogo, hein, saber? Você não pode deixar de assistir da primeira o aulão premonição lá em Pernambuco. Você tem que ir. E segunda informação, você não pode deixar de perder o nosso aulão lá em Goiânia, né? Nosso aulão em Goiânia, quero policial à luz da jurisprudência. Você vai ver que eu vou jogar duro hoje, né? Em relação a esse tema tão atual. Alguns professores, inclusive já se posicionaram em relação ao tema, beleza? E agora chegou a nossa vez também dentro da humildade, né? A gente vai discordar um pouquinho com alguns posicionamentos aí que eu visualizei e aí eu vou fundamentar, beleza? Tranquilo. Alô? Beleza. Na hora que eu já ia descansar, vamos que vamos. Beleza, então. Aulão Goiânia. Você não pode perder a aula lá de Goiânia, beleza? Você não pode perder aquela aula de Goiânia. Legal? Assista essa aula, transmissão online. Você tem que adquirir o seu passaporte lá no Saber Mais Direito. Legal? Bacana? Perceba bem então, dia 11, sexta-feira, a gente vai jogar duro. Professor, você é de Brasília? Não, eu sou carioca, mas moro aqui em Brasília, né? Meu coração está dividido, Brasília e Rio, né? Moro aqui em Brasília há 10 anos, mas eu sou carioca, amo o Rio, né? Tenho duas cidades, eu sou um cara feliz, eu tenho duas cidades. Bacana? Lá de Jacarepanguí. Isso aí. Bacana. Legal. Professora, Brasília tá fervendo hoje. O jogo tá duro? Eu moro aqui também, mas sou do Ceará. É isso aí, a gente tá aí no DF, né? Jogando duro, né, Manoel? Bacana então. Cariocas. Isso aí. Mandou PC, tá de preto. O jogo é duro. A gente vai jogar um pouco duro aí. Legal, não, o áudio tá bom. Tem como, né? O áudio tá legal. Coloca fone. Beleza. Alô, pessoal da Paraíba, né? Um abraço aí, pessoal da Paraíba. Tenho o maior carinho pela Paraíba, não conheço ainda. Vou esperar um convite para conhecer a Paraíba. Legal? Bacana. Perceba bem, então. Perceba bem. Né? Entre os direitos e garantias fundamentais, eu tenho o direito de ir e vir, não é isso? O direito de locomoção. Eu já comecei, segura as mensagens, senão não vai dar. Segura as mensagens, senão não vai dar. Né? Segura as mensagens, senão não vai dar. Bacana? Legal. Então, entre os direitos e garantias fundamentais, eu tenho o direito de ir, né? O direito de ir e vir. Veja que é o meu direito de locomoção. Perceba bem que no constitucionalismo moderno, nenhum direito é considerado absoluto. O meu direito de ir e vir, ele pode ser relativizado. Perceba bem que se eu estou numa situação flagrancial, eu posso ser preso em flagrante. Se eu estou no bojo de uma investigação ameaçando testemunhas, perceba que eu posso ser preso em decorrência decretação de uma prisão preventiva, né? Perceba se há necessidade da minha prisão para que eu passe aí por um processo de reconhecimento, né? Veja que eu posso ser preso
temporariamente. E perceba bem que eu também posso ter minha liberdade cerceada, ainda que momentaneamente, para que eu venha contribuir com uma investigação, para que eu venha prestar esclarecimentos. Veja bem que hoje, né, é possível o que eu vou chamar de condução coercitiva. Legal? Condução coercitiva. Pois bem, a Constituição Federal diz que compete à Polícia Judiciária apurar as infrações penais. E o Código de Processo Penal, conjugando o artigo 4º com o artigo 6º, é isso? Estabelece lá que a autoridade policial, né, que quando tomar conhecimento do fato, deverá adotar diversas providências, não é isso? Ouvir o indiciado, não é isso? Ouvir a vítima, né? Preservação de local, enfim. Aquele rol é um rol, né, exemplificativo. Perceba bem que não se trata de um rol taxativo. A autoridade policial pode tomar inúmeras outras providências, não só aquelas que estão elencadas lá no artigo 6º. Então é um rol, né, exemplificativo e não taxativo. E aí, muito importante, que na investigação, né, na órbita do inquérito policial, você tem 4 figuras. Você tem a primeira figura, que é a figura do ofendido. Você tem uma segunda figura, né, essa figura ela apareceu agora com a alteração da lei em 2008, do processo penal, né, a gente vai trabalhar ela. Você tem uma segunda figura, que eu vou chamar de investigado, tá certo? Você tem uma terceira figura, que eu vou chamar de testemunha, e você tem uma quarta figura, que eu vou chamar de vítima. Então, indiciado, investigado, testemunha e vítima. Quando é que uma pessoa ela se encontra indiciada? Quando você tem juízo de probabilidade. Veja que o ato de indiciamento hoje é um ato privativo, né? O ato de indiciamento, a visualização do ato de indiciamento, né? Atualmente, perceba que é um ato privativo da autoridade policial, inclusive já se posicionou o STF nesse sentido, não é isso? E aí você tem, robustecendo essa afirmação, a Lei 2.830, né, que diz que o ato de indiciamento, perceba bem, inerente ao delegado de polícia, deve ser aí fundamentado. Legal? Então, quando é que eu tenho uma pessoa indiciada? Quando eu tenho provas indiciárias. É isso? E o delegado vai dar o despacho, legal? O delegado vai dar o despacho indiciando aquela pessoa. Perceba bem que antes mesmo da pessoa ser indiciada, ela pode figurar no inquérito com uma outra roupagem, ou seja, a roupagem de investigado. O investigado é aquela pessoa que eu tenho mera suspeita. O juízo é de possibilidade, não de probabilidade. Legal? Investigado é aquele que eu tenho o quê? Meras suspeitas, beleza? O juízo é de possibilidade e não de probabilidade. Juízo de probabilidade eu tenho quando eu consigo enxergar aí a figura do indiciado, né? Então, se há provas indiciárias, eu irei indiciar o investigado. Legal. Eu tenho uma terceira figura, que é a testemunha, né? Aquela que visualizou o fato, por exemplo. E tem uma quarta, não é isso? Que é a vítima. É aquela em que recaiu a conduta do autor, não é isso? Ou em sua integridade física, ou no seu patrimônio. Legal? Bacana. Eu falei em relação à questão de relativizar o direito de ir e vir. Eu posso relativizar através da prisão temporária, eu posso relativizar através de uma prisão em flagrante, eu posso relativizar através de uma prisão preventiva e eu posso também relativizar, mesmo que momentaneamente, através de uma coerção coercitiva. Pois bem, em relação às 4 figuras, né? Quando é que será que o Código de Processo Penal ele trata das 4 figuras em relação à condução coercitiva? Vamos analisar.
Artigo 201. Artigo 201. O artigo 201 caput, ele fala em relação à possibilidade da indagação ao ofendido acerca da ação criminosa. Legal? Artigo 201. Beleza. E, perceba bem, o 201, parágrafo 1º diz o seguinte, acompanha aí, ser intimado para esse fim, ou seja, se o ofendido, né, intimado para ser questionado em relação à ação criminosa, né, como ocorreu, como eram as características do autor, né, como foi o modo de agir, tá certo? É isso? Bacana, então, modo de agir, como ele, né, ele empregou uma faca, empregou uma arma de fogo. Então veja bem que deve ocorrer esse questionamento. O 201 assim menciona. O parágrafo 1º do 201 diz o seguinte: ser regularmente intimada. Não, o parágrafo 1º do 201. Ser intimado para esse fim. Qual o fim, professor? Acerca da indagação da dinâmica do fato, né? Bacana? As características do autor. Legal? Aí ele intimei, né? Intimei aí o ofendido. Intimei o ofendido. Vamos lá. Ser intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Perceba bem que o 201, parágrafo 1º, estabelece que o ofendido ele pode ser conduzido à presença da autoridade. Eu chamo você aqui agora porque, professor, que autoridade é essa? Ora, peraí, que autoridade é essa? Perceba bem, lá no artigo 6º, uma das providências do delegado não é ouvir o indiciado, não é ouvir o ofendido? Então, não há que gerar dúvida que essa autoridade aqui, que fala o artigo 201, é autoridade policial. É autoridade policial. Porque como, né? Perceba que o 201 ele viabiliza as providências que devem ser adotadas no artigo 6º. Legal? Então, aqui já se verifica que é possível a condução coercitiva do ofendido à presença da autoridade policial. E veja bem que não se exigiu autorização judicial para isso. Então, em um primeiro momento, o ofendido ele pode ser conduzido à presença da autoridade policial sem mandado judicial. Legal? Bacana? Legal. Tá aqui, né? 201, parágrafo 1º, fala do ofendido. Eu tenho 4 figuras. Já tratei de uma. Condução de uma. Eu vou para a segunda figura agora. Pega o Código de Processo Penal no artigo 218. Pega o Código de Processo Penal no artigo 218. 218 diz o seguinte: ser regularmente intimada a testemunha. Agora o 218 está tratando da testemunha. Vamos lá. Ser regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz. Agora ele falou o juiz. Entendeu ou não? O juiz. Perceba que lá no ofendido ele falou autoridade. Né? Aqui ele falou juiz. Bacana? E eu digo mais. Quando o 201 falou autoridade, não é só a autoridade policial, não. A autoridade judicial também, lá no 201. Condução do ofendido. Tá? Autoridade judicial também, não é só autoridade policial, não, porque ele falou autoridade. Quem são as autoridades perante o Código de Processo Penal? Autoridade policial, autoridade judicial, são 2 autoridades. Quando ele falou autoridade, ele falou de forma genérica, e eu começo a me posicionar lá do outro acerca do entendimento do professor Renato Brasileiro, e eu vou fundamentar por quê. Vamos segurar. O professor Renato Brasileiro deu um posicionamento hoje do qual eu discordo, e vou fundamentar a minha decisão, meu posicionamento. Então, eu estou separando as figuras, já, né? Estou no inquérito.
Então, pode ocorrer a condução coercitiva do ofendido? Pode. A presença da autoridade. Que autoridade? Tanto a autoridade judicial como a autoridade policial. Que ele falou de forma genérica. Beleza, estou jogando duro. Acerca do ofendido, eu vou chamar a sua atenção. Perceba bem que com 201, quando ele fala que o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade, perceba que é quando o inquérito está versando sobre um crime de ação penal pública incondicionada. Porque se o ofendido num crime de ação penal pública, num crime de ação penal privada, não é isso? Vamos supor que manifestou a vontade no sentido de instauração do inquérito, e aí ele foi intimado, né, e não compareceu. Será que o delegado vai poder conduzi-lo coercitivamente? Não. Não. Aí é constrangimento, não pode. Por que não? Porque desde o momento que ele não compareceu à delegacia, ele está demonstrando, né? Ele está demonstrando o quê? Desinteresse. Não é isso? Ele está demonstrando desinteresse. Concorda comigo ou não? Ele está demonstrando desinteresse. Então veja que aqui eu jogo duro. Aqui, quando o 201 fala essa condução coercitiva, só pode ocorrer nos crimes de ação penal pública incondicionada. Legal? Bacana? Ou nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, quando já ocorreu a representação. Joguei duro. Vem pra cá agora. Vem pra cá. Eu estou falando agora da testemunha. Estou falando da testemunha. Vamos lá, testemunha. C. 218. C. Regularmente intimada. A testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar a autoridade policial a sua apresentação ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública. Bem, corrente majoritária, eu acompanho essa corrente, beleza? Entende que, no que se refere à testemunha, aí sim eu tenho uma cláusula, né, de reserva jurisdicional. Veja que a condução da testemunha, aí sim, né, o mandado de condução coercitiva de testemunha, ele deve ser expedido pelo juiz de direito, porque assim determina o Código de Processo Penal. Testemunha, falei do ofendido, né? E agora falei da testemunha, aqui eu entendo que deve sim ser expedido um mandado judicial. Né? Seria um mandado pelo juiz, né? O juiz expedindo um mandado de condução coercitiva. A meu entender, o delegado deveria representar para o juiz, para que o juiz venha a determinar a condução coercitiva. Pois bem, perceba que no que se refere à testemunha, né, muito embora eu entenda que possa aí o delegado representar para que a testemunha venha comparecer na delegacia, há um outro entendimento, que também é muito razoável, que entende o seguinte: olha, a testemunha ela não é obrigada, né? Veja que essa questão, inclusive, de conduzir, de representar para o mandado de condução de testemunha em sede de inquérito, veja que não é razoável. E diz o seguinte: sabe por que não é razoável? Porque é o seguinte: o delegado, por ocasião da elaboração do relatório, né, o artigo 10, parágrafo 2º, diz o seguinte: o delegado deverá indicar as testemunhas que não foram ouvidas. Vai falar, ó, intimei a testemunha, mas ela não foi ouvida. Então, lá, o juiz, na fase de instrução processual, vai intimar novamente. Se não comparecer, o juiz vai mandar conduzir coercitivamente. Para falar a verdade, tá? Para falar a verdade, de coração mesmo, né? Eu acho que essa corrente é assim, a mais coerente, né? É a mais coerente. Aí eu tenho até que abrir um pouco aí da minha mão de delegado, dei uma puxada para minha sardinha, mas para falar para vocês, essa corrente é mais coerente. Então veja que se a testemunha, o delegado intimou, se a testemunha não quis comparecer à delegacia, o delegado tem que, no relatório final, né, dizer: a testemunha não foi ouvida porque não compareceu. E aí sim, o juiz lá na fase de instrução vai intimar de novo essa testemunha. Se ela não comparecer, ele vai mandar determinar a condução coercitiva dessa testemunha. Beleza? Essa é a corrente mais coerente. Legal? Então até
entendo que é a que deve ser seguida. Dá mais uma coerência, né? Beleza? Apesar que, a meu ver, para facilitar nosso trabalho, poderia sim o juiz pedir para o delegado conduzir a delegacia, né? Porque às vezes é importante a gente ter uma oitiva de uma testemunha no inquérito policial. Mas bem, a mais coerente é no sentido de que se o delegado intimou, a testemunha não quis comparecer, o delegado apenas vai relatar no inquérito, né? Lá no relatório final, a testemunha não foi ouvida porque ela não quis comparecer, e aí lá na fase de instrução processual, o juiz ele irá determinar, vai intimar novamente, né? Se ela, não vou, aí o juiz vai mandar conduzi-la coercitivamente à sua presença. Legal? Bacana. Bem, então eu tratei da minha primeira figura, legal? Primeira figura é o indiciado, segunda figura a testemunha, e agora eu vou para uma terceira figura, que fala de condução coercitiva. Artigo 260, vai para o artigo 260, né? Que é, vamos lá, o 260 fala o seguinte: se o acusado não atender a intimação para interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Bem, dando uma interpretação, e aqui tem que dar uma interpretação extensiva, tá? Aqui tem que dar uma interpretação extensiva. Perceba que quando o 260 fala se o acusado, eu vou entender como indiciado, eu vou entender como, né, investigado. Há corrente que entenda que o investigado, não estarei aqui, eu vou explicar depois. Mas bem, vamos lá. Majoritariamente. Então, eu vou entender como acusado, eu vou entender como investigado e também vou entender como indiciado. Legal? Bacana? Porque você sabe que há a diferença entre investigado e indiciado. E eu não posso deixar o indiciado fora disso aqui, né? Porque quem é que tem que ser interrogado? É o investigado ou o indiciado? Na verdade, o interrogatório ele ocorre com o indiciado. O investigado, ele comparece na delegacia para prestar esclarecimentos. Quem é interrogado é o indiciado que será interrogado. Você não interroga uma testemunha, não é interrogar a testemunha, ela presta declarações. O investigado, ele presta declarações. O indiciado, ele é interrogado. Então, quando ele fala acusado, a interpretação extensiva, eu vou incluir investigado e vou incluir indiciado. Olha só o que o 260 fala. Se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Bem, aqui eu também tenho que me posicionar, né, lá do outro, do pensamento do professor Renato Brasileiro. O professor Renato Brasileiro hoje me parece que gravou um vídeo dizendo o seguinte: essa autoridade aqui é a autoridade judicial. E o que ele fez, né? Ele, como promotor, é claro que eu quero pensar que não foi isso, mas querendo esvaziar aí a possibilidade do delegado expedir um mandado de busca, um mandado de condução coercitiva, né? O qual foi garantido aqui no 201, quando ele falou autoridade, é isso? Falou autoridade aqui no 260, né? O professor Renato Brasileiro diz que aqui a autoridade é a autoridade judicial, que necessariamente o mandado de condução coercitiva tem que ser da autoridade judicial. Eu discordo e fundamento. Eu vou discordar por quê? E ele diz o seguinte: olha, tem que ser autoridade judicial. Aí ele chama na natureza jurídica do mandado de condução coercitiva. Ele fala que o mandado de condução coercitiva tem natureza jurídica de medida cautelar de caráter pessoal. E sendo uma medida cautelar de caráter pessoal, somente o juiz poderia deferir, né, esse mandado de condução coercitiva. Eu discordo. Eu discordo porque eu percebo que algumas medidas cautelares de caráter pessoal não são submetidas à reserva jurisdicional. Quer um exemplo? Né? Vou dar um exemplo. Prisão em flagrante. A prisão em flagrante é uma medida cautelar. Sabia disso? Prisão em flagrante, majoritariamente, é uma prisão cautelar, né?
O professor Renato Brasileiro entende que é uma prisão pré-cautelar, é uma medida pré-cautelar, eu discordo. É uma prisão cautelar e estou me filiando à corrente majoritária. É uma prisão cautelar, beleza? E eu pergunto para você, o delegado de polícia, quando ele vai prender alguém em flagrante, lavrar um flagrante, ele necessita de autorização judicial? Não. Não. Entenderam ou não? Alô, em Delta na área, tô jogando duro, né? Tô jogando duro, voltou. Não vou jogar mais duro. Então, em Delta na área. Vou continuar. Segura as mensagens, segura as mensagens, senão não vai dar. Segura as mensagens. Segurou as mensagens. Então eu tenho que dizer para você o seguinte, o professor Renato Brasileiro diz o seguinte, essa autoridade 260 é a autoridade judicial. Na concepção dele, considerando que o mandado de condução coercitiva é uma medida cautelar de caráter pessoal, somente o juiz poderia expedir o mandado. Eu falo para ele o seguinte, com data máxima vênia na humildade. Prisão em flagrante também, professor, prisão em flagrante, ela tem natureza cautelar. E tem natureza cautelar, né? Restrição pessoal também. Concorda? E data máxima vênia, o delegado não precisa de autorização judicial para realizar uma prisão em flagrante, porque a própria lei determina que ele deve prender. Não é isso? Não é? Então, esse desenho, né? Esse raciocínio, que levou ele a fundamentar a sua concepção, que essa autoridade aqui do 260 é a autoridade judicial, eu discordo. Eu discordo porque perceba que... E eu vou discordar bonito. Eu vou discordar bonito porque, olha só, lá na condução da testemunha, está falando de condução coercitiva, concorda comigo? Na condução de testemunha, perceba bem, o que o 218 falou? Olha só o que o 218 falou. Se regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz travou aí? Travou sim ou não? Beleza. Vem comigo. 218. O que o 18... Não estou falando de condução coercitiva? O que o 218 fala? Olha só o que o 218 fala. Se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar a autoridade policial a sua apresentação, determinar que seja conduzida por oficial de justiça, não é isso? Que poderá solicitar o auxílio da força pública. Perceba bem, o código, quando ele quis dizer o seguinte, a condução de determinada pessoa somente poderá ser determinada pelo juiz. O código falou juiz. Quando o código se referiu à autoridade, ele está se referindo tanto o juiz como a autoridade policial. Porque senão aqui no 260, a redação, né, seguindo a concepção lá do 218, 260 tinha que descrever o seguinte: se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato, sem ele não possa ser realizado, o juiz poderá mandar conduzi-lo à sua presença. É assim que está lá? Não. Deu para entender? Estão me recebendo? Então, com todo o respeito, né? Segura. Beleza? Legal. Tá me recebendo aí? Beleza. Tranquilo. Entenderam ou não? Então, eu discordo do professor Renato Brasileiro quando ele diz que aqui a autoridade judicial, eu discordo.
aqui tanto é autoridade judicial como autoridade policial. E eu fundamentei porque eu discordo. Beleza? Deu para entender? Bem, legal. Né? O professor Lúcio também entende que é o juiz, mas eu entendo que é a autoridade policial. E não é só eu não, o STF também, eu vou dizer depois. Bem, né? Vamos lá? Vamos lá? Bacana. Legal então? Tranquilo? 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 Tá travando ainda? Segura as mensagens, segura, senão não vai dar. Segura aí. Segura aí. Segura. Segura as mensagens. Segura a mensagem. Tá. Melhor sair e entrar de novo? Melhor sair e entrar de novo? Tá dando para seguir, né? Tá, então vamos seguir. Vamos seguir, segura as mensagens. Então, muito embora o professor Renato Brasileiro venha entender que a autoridade aqui é a autoridade judiciária, eu discordo. Tá? Muito embora ele venha entender que o mandado de coerção, o mandado de condução coercitiva tem natureza de medida cautelar de caráter pessoal, eu até concordo, mas digo para ele o seguinte, que a prisão em flagrante também é uma medida cautelar de natureza pessoal. Né? De natureza pessoal, e o delegado pode realizar a prisão sem, né, a autorização judicial. Então, seria uma excepcionalidade. A própria lei, né, ela relativiza essa questão da cláusula jurisdicional. Eu pergunto para você, quebra de sigilo, por exemplo, quebra de sigilo, você tem que ter autorização judicial, mas a lei relativiza, não é isso? Possibilitando a quebra de sigilo por parte da CPI. Concorda ou não? Não é isso? CPI não pode? Não é isso? Sem autorização judicial. Concorda comigo ou não? Né? Quebra de sigilo é uma coisa, interceptação é outra, né? Então, data máxima vênia, né? Aqui a lei relativizou, né? E dizendo o seguinte, a autoridade. Então, tanto a autoridade judicial como a autoridade policial. Beleza. Bem, professor, olha só. Então, o CPP, ele ainda fala em relação aos peritos. Os peritos, os peritos podem ser conduzidos coercitivamente também. Legal? Na presença da autoridade policial, conforme determina o artigo 278 do Código de Processo Penal. Bem, então, olha só, das figuras que o Código trata em relação à condução coercitiva. Ele trata do ofendido. Quando é ofendido, ele fala autoridade, então tanto a autoridade judicial como a autoridade policial. Ele fala da testemunha. Testemunha, aí num raciocínio mais coerente, né? Veja que aí somente o juiz pode mandar, não é isso? A expedição de mandado de condução coercitiva de testemunhas, legal? E aí, no sentido mais coerente, isso que eu queria dizer, se o delegado intimar a testemunha se negar a comparecer à delegacia, perceba que você tem aí uma possibilidade do delegado relatar isso no inquérito, tá certo? E depois o juiz intimar a testemunha. Caso a testemunha se negue a comparecer ao juízo, o juiz pode mandar pode expedir um mandado de condução coercitiva, no que se refere à testemunha. E no 260 ele trata do acusado. Professor, estão faltando duas pessoas. Quais? O investigado e o indiciado. Perceba bem que o Código de Processo Penal não trata da condução coercitiva do investigado e do indiciado. Então, eu vou utilizar uma interpretação extensiva na palavra acusado. Então, onde o Código Penal se refere aqui no 260, se o acusado, eu vou incluir aqui investigado ou indiciado. O investigado e indiciado. Deu para entender, então? Então, eu consigo abarcar as quatro figuras lá no bojo do inquérito policial. Bem, pois bem, bacana. Será que tem como o juiz expedir um mandado de condução coercitiva de testemunha antes da instrução processual? Sim ou não? Sim ou não?
que vocês acham? Estamos seguindo aí. Artigo 156. Artigo 156. Vamos lá? Artigo 156. 156 do CPP. A prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, né? Ordenar, mesmo antes da ação penal, ou seja, mesmo antes da instrução processual, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Então, veja que se uma prova, se um depoimento testemunhal for muito importante, a testemunha se negar a comparecer à delegacia, perceba bem, numa situação dessa, né, veja que o juiz pode aí expedir o mandado de condução coercitiva para produzir aquela prova, né, antecipada. Bacana, então? Legal? Pois bem, legal. O que se discute hoje, e aqui a gente trabalhou essa questão, é a seguinte situação. Bem, como eu falei, né, se o investigado se negar a comparecer à delegacia, perceba bem que o delegado pode lançar mão do mandado de condução coercitiva e não há necessidade de autorização judicial para isso. E aí entra a grande discussão. Será que essa condução coercitiva à delegacia, será que não fere o princípio, né, da presunção de inocência? Não é isso? A presunção da não autoincriminação? Porque se eu tenho o direito de permanecer calado, por que eu tenho que ser conduzido a uma delegacia? Mesmo na situação, né, aí na situação de investigado. Perceba que nenhum direito é o quê? Né? É absoluto. E outra coisa, a sua condução à delegacia, inclusive, é para materializar esse seu direito. Como assim? Porque percebam bem, você chega e diz o seguinte, olha, eu não tenho nada para falar. Beleza, mas você vai ter que materializar isso, né, de maneira formalizada. Eu vou realizar as perguntas, você vai falar nada a declarar, e aí você vai ter que assinar o seu, né, o seu termo lá, o seu interrogatório. Ou seja, quanto vamos prestar declarações que você acha que vai te autoincriminar, né? Quanto a essas perguntas eu não desejo me pronunciar, não é isso? Ou no seu interrogatório, na situação de indiciado, olha, quanto a essas perguntas também eu não desejo me pronunciar. Isso vai constar de um termo e você vai ter que assinar. E outra coisa, né? Caso você não seja identificado, perceba que você não é obrigado a prestar declarações, mas informações quanto à sua qualificação pessoal, você é obrigado. Beleza? Então, essa condução coercitiva, não há que se falar inconstitucional e fácil o princípio da não autoincriminação. Legal? Esse é o entendimento que prevalece. Inclusive, é um entendimento que segue o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, diante de um caso concreto, entendeu que a condução coercitiva, né, a condução coercitiva de um investigado faz parte das providências que o delegado deve adotar lá no bojo do artigo 6º. Veja que aquele rol ali não é o quê? Não é um rol taxativo, né? Então veja que o delegado ele pode sim mandar conduzir coercitivamente um investigado ou um suspeito à delegacia sem autorização judicial. Beleza? Esse é o pensamento, inclusive, do STF, externado, anota aí, no HC, cadê o número do julgado? HC 107 644, São Paulo. Estão anotando? Estão anotando aí? HC, dá o retorno. Estão anotando? Sim ou não? Ok, beleza. HC 107 644, São Paulo, 2011. Entendendo o STF que a condução coercitiva não depende de autorização judicial, como o Renato Brasileiro hoje defendeu. Esse HC, ele materializa isso, entende que não depende de autorização judicial
e outra que não ofende o princípio da não autocriminação, beleza? Tranquilo? Essa condução desse investigado à delegacia, e essa condução faz parte aí das providências que o delegado deve adotar no que se refere à elucidação do crime. Perceba bem que o STF ainda diz o seguinte: não há que se falar no lançamento da teoria norte-americana chamada de poderes implícitos, né? Poderes implícitos. O STF diz o seguinte: olha, não há que se falar em lançar mão da teoria dos poderes implícitos. Por quê? Porque há uma previsão legal da Polícia Judiciária apurar a infração penal. Você só lança mão da teoria dos poderes implícitos quando você não tem uma previsão legal. Você trabalha com mais, né? Ó, quem pode mais, pode menos. É o que o Ministério Público lançou mão no que se refere ao poder investigatório. Porque o Ministério Público diz o seguinte: olha, se eu posso propor ação penal, por que eu não posso investigar? Porque hoje, na legislação brasileira, tanto na Constituição quanto nas legislações infraconstitucionais, não existe dispositivo que assegura os poderes investigatórios por parte do Ministério Público. Não tem dispositivo hoje que diz o seguinte: o Ministério Público tem a faculdade, né, poderá investigar infrações penais. Não tem. Não tem. Esse poder investigatório do Ministério Público decorreu de uma construção jurisprudencial. E a jurisprudência lançou mão da teoria dos poderes implícitos. Quem pode mais, quem pode acusar, pode investigar, né? Quem pode mais, pode menos. Entenderam? Então, o STF falou: olha, no que se refere à Polícia Judiciária, não há que se falar aí no lançamento da teoria dos poderes implícitos. Nem precisa, porque, né, é a atribuição da polícia investigar. E entre as suas providências se inclui encaminhar determinado investigado à delegacia para prestar declarações. Legal? Bacana? Tá. Hoje, né, ocorreu a condução do presidente Lula, é isso? Me parece que a expedição do mandado de condução coercitiva, me parece partir do juiz federal, não é isso? Bem, ele pode até ter expedido o mandado de condução coercitiva, mas eu tenho que falar para você, não necessitava, né? Não necessitava, porque o delegado por si só ele pode expedir esse mandado, tá certo? Ele pode expedir esse mandado de condução coercitiva, porque não necessita de autorização judicial. Professor, mas foi o juiz que, assim, tudo bem, né? Tudo bem, é até meio complicado, porque você vê um pouquinho aí de síndrome de Dom Casmurro, né? O quadro mental paranoico, o juiz, né, se metendo muito na investigação. Nem ação penal foi proposta, né? Quadro mental paranoico, beleza? Legal? Tá. Na questão da intimação, me parece, o que ocorre, pessoal, na verdade, tanto na polícia, como até o próprio judiciário, quando tem essa condução coercitiva, veja que eles não respeitam muito essa condição para a expedição do mandado, ou seja, intimar primeiro para conduzir depois. Não respeita muito isso não. Entendeu? A condução coercitiva, chega lá, chama. Vindo, beleza. Se ele não quiser acompanhar, leva a força porque você já está com o mandado na mão. Entendeu? Então ele fala assim, ó, vai lá, leva o mandado, vai ser subsidiário. Convida lá. Se não for na hora, já pode levar que você tem fundamento. Legal? Bacana? Bem, aí o professor Renato Brasileiro, me parece que ele falou o seguinte, não, na verdade, ele também não sabe, né? Eu assisti o vídeo dele, ele também não sabe qual foi o motivo. Aí ele falou o seguinte, me parece que era para não destruir provas, enfim. A questão da condução, né? Porque veja que, aí eu dou a razão no que ele mencionou, ele disse o seguinte, que o suspeito, muito embora ele possa ser conduzido, ele não é obrigado a prestar esclarecimentos. Mas veja bem que não prestar esclarecimentos, ele vai ter que assinar um papelzinho lá, dizendo que não deseja prestar nenhum esclarecimento. Né? Ele tem que assinar tem que formalizar isso. Aí como é que vai ser isso? Eu vou levar na casa dele? Não, ele tem que ser conduzido à delegacia. Né? As perguntas serão feitas. E eu digo mais, diversas perguntas
foram feitas ao ex-presidente Lula, com certeza. E ele, não, isso aí eu não desejo falar, isso eu falo, isso eu não falo. Com certeza, né? Com certeza, porque a lei fala lá, né? Aí para prestar esclarecimentos, eles não iriam dar mole, não iriam conduzir o cara lá para o cara ficar sentado. Não vão fazer isso. Claro, o cara vai fazer um monte de pergunta lá, coisas que não tem nada a ver, só para justificar. E com essa manobra, você segura o cara na delegacia e consegue cumprir os mandados com tranquilidade. Você não pode expedir um mandado de condução coercitiva para o cara ficar sentado na delegacia. Eu acredito que isso não tem como. Você tem que ter fundamento. Você está relativizando um direito de locomoção. É claro que foi lá para prestar esclarecimento. Chega lá e fez um monte de perguntas que não tem nada a ver, só enquanto a galera tá lá, né, a busca e tal, para segurar o cara. Entenderam ou não? É isso. Claro que foi para prestar esclarecimentos. É claro, né? Isso é uma manobra. O cara segura lá. Tal, pergunta, não tem nada a ver. Fazendo diversas perguntas que não tem nada a ver. Enquanto é isso, a busca é realizada tranquilamente. Beleza? Tranquilo? Legal. Então deu julgado para vocês, o STF entendendo que o delegado pode sim mandar conduzir coercitivamente. Data máxima vênia, a visão do professor Urner, professor que eu, super 10, estudo, pesquiso nas doutrinas dele, excelente professor, mas no que se refere a alguns atos, ainda mais quando o delegado está figurando, ele tem posicionamento divergente. Não sei se é porque ele é promotor de justiça, né? Não sei se é isso. Veja que, por exemplo, no que se refere a provas, no inquérito policial, ele diz que o inquérito não se produz provas, e sim peça de informação. Eu discordo. O inquérito se produz prova. Tanto se produz prova que você tem a súmula vinculante. Porque, veja bem, se o inquérito não produzir provas, eu não vou deixar o advogado ter acesso. Por quê? Porque não são provas. Vai lá negar acesso ao advogado às provas já documentadas em sede de inquérito. Então, o que o inquérito produz é provas, e não peças de informação. Ele entende que sim. Outra situação, ele entende que o inquérito tem que ser encaminhado direto para o Ministério Público. Seguiram esse pensamento, uma lei estadual foi criada no Rio de Janeiro, não é isso? Alterando o trâmite. E aí, o que fez o STF? Considerou inconstitucional. Por quê? O inquérito tem que ser encaminhado ao juiz, assim determina lá o artigo 10. Não é isso? O inquérito é ao juiz. E o juiz abre vistas para o MP. Né? E agora, ele tomou um posicionamento que o delegado de polícia não pode pedir um mandado de condução coercitiva, porque a condução coercitiva se trata de uma cautelar de natureza pessoal. Eu discordo. Eu discordo porque a lei diz autoridade, e a autoridade é tanto o delegado como a autoridade judicial. Beleza? E aí o Ministério Público não pode expedir mandado de condução coercitiva. Por quê? Porque não é autoridade. Em sede de processo penal, o Ministério Público não é autoridade. E a lei falou autoridade, aí então não entra aqui. Né? Autoridade policial, autoridade judicial. E quando o Código falou, olha, esse mandado de condução coercitiva será expedida pela autoridade judicial. Quando a lei quis falar, a autoridade judicial falou, no que se refere à testemunha, falou o juiz. Agora, quando é ofendido o acusado com interpretação extensiva de indiciado e investigado, a lei falou autoridade somente. Então, esse fundamento que a condução coercitiva é uma medida de caráter pessoal, a prisão flagrante também é. E o delegado realiza a prisão em flagrante sem autorização do juiz. Né? Algumas medidas que se encontram abarcada pela reserva jurisdicional, cláusula jurisdicional, perceba que pode ser relativizado como é a quebra de sigilo lá na CPI. Entenderam ou não? Sem autorização judicial. Então, seguindo o STF, por todos esses fundamentos que eu apresentei, veja que eu não cheguei aqui e falei, eu discordo do professor. Não, eu discordo e estou apresentando o fundamento. Ele até fala lá que a lei seria de 40... agora até fugiu o ano aqui. Perceba bem, no que se refere ao processo penal, né? Veja que aquele dispositivo da testemunha é da época. Isso.
1942, bacana. Agora vem aqui. 40 Código Penal. Percebe então? Legal? Bacana? Tranquilo? Então, pessoal, quando a lei falou, ela quis se referir ao juiz para expedir mandado de condução coercitiva, ela fez aqui, ó, tá aqui, olha aí no seu código. Tá aí lá na 218. No 201, que fala do ofendido, fala autoridade. Então, autoridade judicial, autoridade policial, MP não pode, muito embora esteja no poder investigatório, não pode porque não é autoridade. 260, quando ele falou do acusado, a interpretação extensiva acusado e investigado, e falou autoridade judicial, autoridade policial. Entenda aqui que o MP deveria representar pela condução coercitiva se fosse um caso de investigação presidida lá pelo Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público não é uma autoridade em face, é na órbita processual penal. Né? Bacana? Legal? Bacana. Deu para entender? Então, aqui eu fundamentei a questão da condução coercitiva. Na interpretação do julgado do STF, perceba que o delegado ele pode se mandar conduzir coercitivamente. E veja bem que faz parte, inclusive, das diligências elencadas lá no artigo 6º. Mas o que vale é a lei. Bacana. Eu vou aproveitar e vou pegar mais uma questão. Prisão para averiguação e detenção momentânea. Existe diferença. Prisão para averiguação e detenção momentânea. Perceba, o que é uma prisão para averiguação? Uma prisão para averiguação é aquela prisão que você você está cerceando a liberdade de alguém com um tempo considerável. É você deixar uma pessoa na delegacia mais de 24 horas. Isso é uma prisão para averiguação. Né? Olha, ofendendo o que se encontra disposto lá na Constituição Federal. Né? Ninguém pode ser preso, senão flagrante delito, né? Ou por ordem fundamentada do juiz, não é isso? Juiz competente, não é isso? Então, se você manter uma pessoa na delegacia mais de 24 horas, isso é uma prisão para averiguação. O que é detenção momentânea? Presta atenção. Detenção momentânea é você levar uma pessoa à delegacia, por exemplo, para prestar um esclarecimento. Não é isso? Né? Veja que a detenção momentânea ela é até um pouco compatível aí com o mandado de condução coercitiva, né? Então veja, se uma pessoa ela é levada à delegacia para prestar um esclarecimento, né, para que seja realizado algum ato que é importante, perceba, mas é um curto espaço de tempo, né? Ela vai ser liberada. Isso é o que eu vou chamar de detenção momentânea. Isso não é prisão para averiguação. E aí, eu vou jogar duro com você. Perceba bem que ocorreu um latrocínio. E você tem um investigado. Veja que as provas acabaram, né, sendo mais robustecidas. E você já tem provas, inclusive, para indiciar o cara. E, além disso, você precisa do cerceamento de liberdade dele, naquele exato momento, para você produzir mais provas. Aí você leva essa pessoa para a delegacia, mantém ela presa, entre aspas, enquanto você realiza a representação pela prisão temporária. Será que essa detenção dessa pessoa na delegacia, enquanto você representa pela prisão temporária, até o juiz decidir pela prisão temporária, será que essa detenção ela é legal ou ilegal? Essa detenção é legal ou ilegal? Vocês estão acompanhando ou não? E aí? O que vocês acham? Eu posso conduzir alguém para a delegacia, segurar essa pessoa lá enquanto eu estou representando pela prisão temporária, esse tempo todo, né, esse tempo, né, que ela está lá na delegacia, enquanto eu represento, vou levar no judiciário e ela vai ter que ficar lá aguardando a decisão judiciária. Sim ou não?
Sim ou não? Bem, o STF se posicionou. O STF se posicionou. Perceba bem, o STF se posicionou. Voltou. Perceba bem então. Vou dar um outro exemplo. Vou dar um exemplo, né? O cara praticou, há uma suspeita que ele praticou um latrocínio. Eu tenho provas indiciárias fortes, mas eu preciso da prisão temporária dele. Encontrei com ele na rua, passando de viatura. Olha o cara lá. Caramba, tem que prender esse cara temporariamente. Cara, ele foi autor daquele latrocínio. Eu tenho provas indiciárias fortes. Vamos fazer o seguinte, vamos levar ele para a delegacia, segurar ele lá enquanto eu vou representar pela temporária. E quando sair a temporária, bacana. Aí ele vai ficar preso. E se não sair? E aí? É possível isso? Sim ou não? Não? Segura as mensagens então. Segura as mensagens. Segura as mensagens. Segura as mensagens. Perceba bem. Perceba bem. Joga aquele HC aí na tela. O HC que eu dei, o número do HC, 107. Joga o HC 107. Joga o HC 107 aí na tela. STF, joga aí. Meu papel, isso. Isso. HC 107644. Esse HC apreciou uma situação dessa, em que uma pessoa foi conduzida coercitivamente à delegacia, e enquanto ela ficou na delegacia, o delegado estava lá representando pela prisão temporária. Essa pessoa ela ficou na delegacia enquanto o delegado imediatamente levou esse mandado de prisão lá para o juiz. O juiz deferiu a prisão temporária e o delegado foi e cumpriu a prisão. Então, esse tempo todo que ele ficou lá na delegacia, o STF entende que não há que se falar em constrangimento. Então, perceba bem que uma prisão momentânea, né, uma prisão, eu chamaria uma prisão momentânea, não é isso? Uma detenção momentânea, melhor dizendo, uma detenção momentânea, perceba bem, detenção momentânea, em que o cara é conduzido para a delegacia, há fortes indícios que ele seja o autor da ação criminosa, e veja que eu preciso dele preso, só que eu não tenho mandado ainda, então o STF entende que não há constrangimento se o delegado de imediato já realiza a representação, já leva lá no judiciário, aí no final da noite o judiciário já está dando o mandado de prisão temporária, e isso está materializado nesse HC. Esse HC, ele não só falou da possibilidade da condução coercitiva, não. Ele ainda falou, olha, vai poder conduzir coercitivamente outra coisa. Não há que se falar em constrangimento se aguardar a decisão da prisão temporária que deve sair pelo juiz. Professor, e se não sair a decisão da prisão temporária? O STF entende que não há que se falar em constrangimento. Então, esse tempo que ele ficou na delegacia aguardando, não há que se falar em constrangimento. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, isso é muito legal para a gente trabalhar aí, que é complicado. Você vai representar até sair a prisão, cara, ó, safo, mete o pé. Agora, presta atenção no que eu estou falando. Eu peguei o cara na rua, conduzi coercitivamente, sem mandado judicial. Eu estou com ele na delegacia e chegou agora na delegacia. Eu já vou representar. Eu não posso colocar o cara lá, ficar uma semana e uma semana depois representar pela temporária. Aí tá errado. Deu para entender isso? Desde que seja imediato. É isso que eu quero falar para vocês. Deu para pegar? Tem que ser imediatismo. Você não pode deixar o cara lá 5 dias, vou representar daqui a uma semana. Não. Aí é abuso de autoridade. Entenderam? Pessoal, então, o que eu tinha para falar com vocês era isso. Dei o meu posicionamento, né? A respeito do posicionamento do professor Renato Brasileiro, um grande mestre. Eu sou fã, tá certo? Mas alguns posicionamentos realmente eu tenho que discordar. Aí também por exercer o cargo de delegado de polícia, mas veja que eu discordo e fundamento. Eu discordo e fundamento. Não só falar, eu discordo não, fundamento. Né? Eu fundamentei meu posicionamento. Entendo que o mandado de condução coercitiva, tanto do investigado como do indiciado,
como do ofendido, né? Veja que o delegado ele pode mandar conduzir coercitivamente sem autorização judicial. Entendo que o 260, quando ele fala autoridade judicial e autoridade policial. Eu entendo que se o código queria se referir só ao juiz, ele teria feito como fez lá no mandado de condução coercitiva da testemunha. Ele falou juiz, tá certo? Então, por todos esses motivos, e seguindo a concepção do STF, o delegado tem legitimidade de expedir um mandado de condução coercitiva, independente de autorização judicial. A gente fecha aqui. Beleza? Gostaram aí? Joguei duro? Joguei duro? Para bater de frente com o mestre Renato Brasileiro, você não pode chegar aqui na tela e ficar jogando conversa fora, né? Você tem que vir desenhando. Quando você desenha, você entra. Para bater de frente, porque como é que você vai... É o cara, né? É um grande mestre, do meu respeito. Mas a gente também não está aqui brincando, né? Ele tem que fundamentar. Ele fundamentou lá, eu fundamentei aqui, né? É isso. Falou isso, mas você foi... joguei duro, né? Pessoal, eu sou detalhista, né? Eu não venho para brincar. Ainda teve o carrinho por trás. Já acabou a aula? Já acabou. Bacana. Legal, então fica aí o vídeo, né? Tá, os motivos em relação à natureza jurídica, né? Eu falei lá e tal. Bacana, né? A gente jogou duro, né? Rever. Bota o adelante focar. Agora manda os corações. Quem gostou, manda os coraçõezinhos aí pra gente marcar ponto. Marca ponto. Marca ponto aí, né? Beleza? Tranquilo? Então, ó, os fundamentos que o professor Renato Brasileiro levantou, que eu discordei. Primeiro, de falar que a natureza jurídica do mandado de condução coercitiva, eu até concordo, que ele diz que tem uma natureza jurídica medida cautelar de caráter pessoal. Concordo. Mas ele dizer que essas medidas apenas podem ser determinadas pelo juiz, eu discordo. Discordo por quê? Porque a prisão preventiva é uma cautelar de caráter pessoal, porque tem restrição da liberdade, momentânea, mas tem, né? O juiz depois vai verificar se vai converter em preventivo, enfim, mas tem. E o delegado lava a prisão em flagrante sem autorização do juiz. Então veja que essa questão é mitigada. Veja que eu tenho um outro exemplo, também, muito embora não seja uma questão de caráter, uma cautelar de caráter pessoal, mas eu tenho lá quebra de sigilo, né? Veja bem, um meio de prova, não é isso? Que veja que a regra que é submetida, a quebra de sigilo é submetida à reserva jurisdicional, não é isso? E a própria Constituição ela vem relativizando isso, possibilitando a CPI da quebra de sigilo. Outra coisa, também para fundamentar, veja que o 260, quando ele quer falar do juiz, ele falou na questão da testemunha, né? Agora, perceba, quando eu trato lá do artigo que trabalha... 260 não. O artigo que trabalha lá a questão da testemunha, né? Da possibilidade, agora deu até uma voada aqui, da possibilidade da quebra, da condução da testemunha. Veja que o artigo menciona juiz. Beleza? Na condução, isso, bacana. O 218, valeu galera. Realmente aqui, a gente fala de cabeça. O 218, ele menciona juiz. Não é isso? O 218 menciona juiz. Os outros dois dispositivos que tratam da... Beleza. Tá cortando. Beleza?
Beleza, voltou. Pessoal, estão fechando aqui, né? Aí eu estava falando agora, sem áudio. Beleza, vou nessa então. Voltou? Tá, então eu estava falando aqui que se o 218, perceba que ele 218 ele fala juiz, né? Então perceba se os outros dispositivos que tratam da condição coercitiva do ofendido e do acusado, aí fazendo a interpretação extensiva com o indiciado e o investigado, se fosse para fazer referência ao juiz, teria feito e não fez. Falou só autoridade. E outra coisa, só falou autoridade, não falou autoridade judicial, então autoridade, delegado e o juiz. Beleza? Então, tranquilo, tô indo embora. Bota um adelante focado aí pra gente fechar aqui.